E aí, mano, como eu disse no último vídeo, ficar andando de ônibus viajando em pensamentos é uma boa forma de ter ideias de vídeo. E dito e feito, porque na última vez que andei, tive duas. Uma delas é essa que é o tema do vídeo, música. Acho que eu devia começar pelo começo, né? A primeira música que eu viciei quando eu era criança ainda, e não tinha nenhuma banda favorita e nem gosto musical definido, foi Baby, do Justin Bieber. Pode me zoar nos comentários. Quando eu conheci essa música, eu fiquei ouvindo ela em loop umas 30 vezes. Daí minha mãe reclamou e disse pra eu botar o fone de ouvido, coisa que eu sigo até hoje. Eu ainda gosto de às vezes pegar uma música e ouvir ela um monte de vezes seguidas, mas tenho uma certa vergonha dependendo do tipo de música que tô escutando, e geralmente prefiro ouvir com fone de ouvido. Preferência essa que o ex-vizinho filho da puta da minha namorada não tem. Daí, além do cara não trabalhar, portanto não contribuir com a sociedade, ele ainda fica enchendo o saco dos que contribuem, colocando um som a todo volume que tornava muito desagradável e cal pra conversar e jogar com ela. Fora que esse desgraçado às vezes deixava a música alta até de madrugada, e sempre final de semana. Então, apesar do cara não trabalhar e poder botar o som em dias de semana, ele prefere infernizar as folgas de todo mundo, obrigando eles a ouvir o seu gosto musical, a todo volume por horas a fio, justo quando estão descansando. E o bizarro é que existe um dispositivo chamado Jammer, que é proibido no Brasil, que pode ser usado para desligar a caixa de som dos vizinhos. Mas se te pegarem usando um desses, tu pode pegar 8 anos de prisão. Muito mais do que a posição que o teu vizinho insuportável receberia por tocar música de madrugada. O Bostil é um lugar curioso mesmo, onde o poste mija no cachorro e ainda tem maluco que defende. Mas voltando sobre o meu gosto pessoal de música, eu acho que a minha primeira fixação por uma banda ou artista solo surgiu quando eu tinha uns 11 anos de idade, por causa do Rabu Hotel, que por sinal também foi o responsável por me ensinar palavrões quando eu ainda não sabia. Eu descobri a Hatsune Miku e os outros Vocaloids por causa de um youtuber que eu assistia na época, que fazia vídeos de Rabu, o Rafael JP2, que atualmente faz animações de My Little Pony. Eu vi ele e a sua namoradinha da época, a Miley igual a JP2, falarem sobre e decidi pesquisar. E é claro que esse tipo de música serviu como uma luva pra mim na época. E na verdade, até hoje em dia, continuo gostando muito de Vocaloid. Mas na época eu digo que serviu como uma luva porque eu adorava o traço de anime. E era algo diferente e único. Mas não super diferente, porque o gênero das músicas costumava ser pop. Então dava pra se conectar mais, mas sem cair na mesmice dos pops mainstream. Eu ainda adoro o traço de anime, mas na época eu era quase uma criança. E desenhos cantando costumam ser mais atraentes para crianças. Já esse negócio de ser único e diferente foi importante porque a gente gosta de ser original e ter um estilo e personalidade próprios. Ouvir Vocaloid hoje em dia me dá muita nostalgia e sentimentos bons. A música realmente é uma ótima forma de se desconectar da realidade e fugir um pouco dos problemas dela. Uma fuga do ciclo de desejar e conquistar, em que o objetivo enquanto se escuta é a apreciação do belo pelo belo, ou seja, como um fim em si mesmo, como dizia Schopenhauer, que por sinal tem uma frase sobre que eu gosto bastante. A música não pertence a este mundo, por isso é tão mal compreendida. Assim como ele, eu considero a música a melhor de todas as artes. Com certeza uma das minhas coisas favoritas da vida. Enfim, eu passei alguns anos viciado em Vocaloid. Na verdade, não só nas músicas, mas também nas histórias que faziam com os personagens. A maioria era em inglês, e mesmo sem entender, eu assistia tentando interpretar as cenas. O que eu acho que não é um grande problema quando tu é criança, porque é só colocar umas coisas coloridas acontecendo na tela que elas já se entretêm. Mas tinha algumas histórias que eu entendia. Tipo aquela idiota em que o Len roubava a calcinha da Rin e ela saía correndo atrás dele com um tanque de guerra, bazuca e outras coisas absurdas. História essa que foi uma das mais memoráveis pra mim. Durante um bom tempo eu fiquei o dia todo só assistindo essas histórias com os personagens. Mas depois o tempo passou e eu fortaleci minha amizade com o Murilo, um dos maiores fãs de Arctic Monkeys. Aí ele começou a me mostrar músicas dessa banda e eu fui curtindo. Até que acabou se tornando a banda que possui o maior número de músicas que eu gosto e tenho baixadas. E inclusive o álbum novo, que tem muita gente que não gostou, mas eu curti também. Bom, o tempo foi passando e eu conhecendo novas músicas, e hoje em dia eu tenho 1005 músicas baixadas na minha pasta.
Eu podia ter mais umas 300, mas tô com preguiça de tirar um dia pra baixar várias que eu gosto. Além das bandas e artistas já citados, eu também comecei a curtir The Strokes, Hard to Explain é a melhor deles, Mudhigh High Club, You and Me é a melhor deles, Potsu, que tem a minha música favorita, que é Be, Cartolas, que foi meu irmão que me apresentou e agora eu tenho 3 álbuns baixados deles, The Beatles, que são muito famosos e tem motivo pra isso, né? Dentre outras. Mais recentemente, eu comecei a ouvir Radiohead, exatamente quando eu tava passando pela pior fase da minha vida, o que talvez não tenha sido muito saudável, considerando o tipo de música que eles fazem e as suas letras. E depois eu dei uma ouvida em Green Day, assim como Cartolas por influência do meu irmão, que pelo visto tem umas músicas legais também. Ah, e quando eu digo Cartolas, não confunda com Cartola. Tem um S no final e é uma banda gaúcha de rock. Voltando sobre se desconectar da realidade, que é um aspecto que eu gosto muito da música, especialmente quando tu tá passando por tempos difíceis e ela não é a coisa mais agradável do mundo, eu acho que o melhor estilo de todos pra tu se desconectar da realidade, como se estivesse viajando pra outra dimensão em que nada importa e tudo é diferente e esquisito, com regras que não são as mesmas desse mundo, provavelmente é o Weirdcore e o Dreamcore. O Weirdcore, como o próprio nome já diz, visa passar a sensação de estranheza nas músicas, como se tivesse algo de errado que não devia estar ali e não faz sentido pra gente. Já o Dreamcore visa passar uma vibe de sonho, como se nada disso fosse real, aumentando os sentimentos de despersonalização e desrealização. E se tu quiser ampliar mais ainda essa desconexão, tu pode ouvir enquanto passa aquelas imagens estranhas que, assim como as músicas, parecem ter vindo de uma realidade paralela e vieram parar aqui por um erro na Matrix. Assim como os backrooms, isso é arte, cara. E uma das melhores que existe. Eu gostaria que criassem mais dessas imagens de Dreamcore e Weirdcore, porque elas são muito boas e não servem pra tu entender, mas sim pra sentir a vibe que estão passando. Enfim, outra coisa que eu gosto muito de ouvir são as músicas que tocam em jogos, séries e animes, os famosos OSTs. Porque quando a obra é boa e tu ouve as músicas dela, os sentimentos de ouvir e de consumir a obra se misturam e se intensificam, tornando a experiência melhor ainda. Por isso que, por exemplo, quando eu ouço a trilha sonora de Death Note, todos os momentos fodas do anime e tudo que eu gosto nele vem na minha mente. O sentimento da luta de Kira por um mundo melhor, a falta de compreensão e rejeição massivas que ele teve por parte do público, e o sentimento de ser diferente e isolado da massa, tendo uma missão de extrema importância em que todo mundo tá contra ti e ninguém te entende. Eu podia tentar explicar mais, mas é algo meio inexplicável. Ouvir música é um sentimento único para cada uma delas. Sentimento esse que não existem palavras ainda para descrever. Porque todo mundo sabe o que é raiva, tristeza e felicidade. Mas a música vai além disso e mistura essas emoções simples com outras incompreensíveis, que a gente nem sabia que era capaz de experimentar. E explicar isso seria que nem tentar explicar a visão para um cego de nascença. É um novo sentido, uma nova forma de experimentar a realidade que tu só consegue ter uma vaga ideia de como é, caso não tenha experimentado por si mesmo. Por fim, eu queria dizer, se não ficou claro ainda, que eu amo a música e a arte no geral. Elas ajudam a tornar a realidade chata e sem propósito mais cativante. Até porque quando tu ouve música em atenção plena, tu para de buscar um rumo, porque o teu rumo se torna viajar pela experiência sensorial dela, como se fosse uma dança em que o objetivo não é chegar a algum lugar, mas realizar movimentos que sejam o próprio lugar que tu deseja estar. Talvez essa explicação não tenha ficado tão concreta quanto eu gostaria, mas acho que não tem como fugir disso falando de música. O jeito é usar metáforas, figuras de linguagem e elementos já conhecidos que se assemelham um pouco, para tentar explicar o inexplicável. Por isso que é tão difícil falar sobre a música, que é algo admirável, mas sem pé nem cabeça. Uma experiência que nada que a gente vivencia corresponde exatamente, porque não fomos programados para ter esses sentimentos enquanto fazemos outras coisas em vez de ouvir música. O que transforma o sentimento de ouvi-la em algo que nós não conseguimos ligar completamente a nenhum evento. Porque a música sempre é mais do que isso e nunca foi feita completamente pro evento que tu tem em mente que ela combinaria com.
Caso contrário, teríamos o exato mesmo sentimento passando por esse evento sem ouvir a música, o que é raro de se acontecer. Então, o que a música faz é nos causar sentimentos de coisas que não vivemos ainda, e provavelmente nunca viveremos. Porque ou são eventos muito específicos que nos causariam o sentimento da música, ou o conjunto de eventos que causaria esse sentimento nem pertence à nossa realidade, precisando viajar para outra dimensão para obter esse conhecimento que é inacessível para nós. O conhecimento de qual acontecimento na realidade está associado ao sentimento que a música nos proporciona, que aos nossos olhos aparenta ou não estar ligado a lugar nenhum, ou ao lugar em que ele se esconde ser difícil demais para qualquer um encontrar exatamente. Obrigado por me ouvir até aqui e até mais.